A MM desta quarta-feira mudou de dia porque tivemos jogo na segunda e o programa 1, 2, 3, 4 podcast passou para terça. Então, assim, a gente vai mudando aí. Vou pedir para o Diego vir um pouco para a esquerda aí. Aê, garoto. Isso. Boa. Diegão, sei que você gosta de estudar, então tá aqui o futebol interativo para quem quer fazer o curso e melhorar os seus conhecimentos sobre futebol. É o Boa. segundo link da descrição. Você coloca o seu celular aqui. Eu nunca acerto nesse QR Code. Você vai Acertou. também escolher o curso que você quer fazer, né? Tem vários legais, entendeu? E você pode, no final, fazer um estágio no clube de futebol. Acho que esse é o grande diferencial do futebol interativo. Seja qual for o curso que você escolher na tua área, que você quer conhecer mais futebol, trabalhar com futebol, se você tem esse sonho, você pode procurar o futebol interativo para fazer parte disso. É uma indicação do Massa. Diego Iwata Lima, como vai? Eu vou bem, graças a Deus, descansado. Ontem não tivemos programa, fiquei pensando aqui nos temas para hoje, mas essa semana o Palmeiras dá uma descansada. Hoje vê os rivais se engalfinharem, né, por uma vaga aí na Copa do Brasil. E, bom, planejamento total para a semana que vem, né? Quando o Palmeiras começa a decidir aí a vaga na Libertadores, que cada vez mais se coloca como o objetivo do ano, né, Márcio? E chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro por enquanto, Sim, até que o Botafogo dê motivos, como diria Tim Maia, me dê motivos, certo? é Então, por isso. enquanto é isso. Cara, eu recebi do Leonardo Altafini, que é um apoiador do canal, uma mensagem lá no nosso grupo de apoiadores, né? E ele escreveu o seguinte: a torcida do Palmeiras é mais ou menos assim: surge um bom jogador na base, tem que subir o moleque. Sobe o moleque e põe para jogar. Aí então o Palmeiras sobe o moleque, coloca no banco. Aí o torcedor, na média, maioria, fala assim: tem que pôr para jogar. Aí o treinador vai lá, coloca o moleque para jogar. A resposta do torcedor é: tá muito cru, tem que ir para o banco, põe no banco. Aí põe o moleque no banco. Se é para deixar no banco, diz o outro, é melhor emprestar. Aí empresta o menino. Se é para emprestar para esse timeco, é melhor vender. Aí vende o menino. Aí o cara grita assim: porra, por que vender? Tinha que aproveitar no time principal. Vocês podem, por gentileza, vocês que estão vendo o quadro, né, se definir o que vocês querem, afinal, né? Porque eu já estou vendo o Vanderlan virar bagre, o John já não presta mais, né? Então agora o clamor é pelo Pedro Lima. O Pedro Lima é um jogador extra classe na base, Na base. no titular, na base, capitão, veste a camisa, representa, disse ontem que está renovando o contrato por mais um ano, vai estourar a idade do sub-20, não é para emprestar ele para a segunda divisão de Portugal, porque aí não faz o menor sentido, porque não vai desenvolver nada jogando na segunda divisão de Portugal, mas não é ainda uma realidade. Senhoras e senhores, base é uma coisa, profissional é outra. Diga, Diego Iwata Lima, Marada. Isso me lembra o Galvão Bueno, né? Uma coisa é chegar, outra é passar, né? Uma coisa é você chegar no profissional, outra coisa é você se manter, né? A torcida do Palmeiras ela é muito exigente e faz pouco tempo, né? Acho que vou dizer do Gabriel Jesus para cá que começou a dar valor para os seus pratas da casa, né? A verdade é que um jogador que vem da base é mais gostoso torcer para um jogador que vem da base, né? Identificado. Mas essa impaciência esse texto que você leu é um resumo perfeito do que eu vejo também. A base para mim tem algumas questões. Como você mesmo colocou, né? Chegar é uma coisa, conseguir se firmar é outra, completamente diferente, e isso realmente é algo a ser levado em conta. E eu não sei muito bem qual é a fórmula certa. Se o cara amadurece mais ficando no clube, se ele amadurece mais jogando em outro lugar. Eu vou pegar como referência o Arthur, que voltou ao Palmeiras agora, que é uma situação diferente, né? Mas o Arthur ia ficar sem espaço no Palmeiras. Ele foi emprestado para o Bahia, ele foi emprestado. Além do Bahia, teve mais um empréstimo que eu não me recordo agora. E aí, quando ele voltou, ele estaria apto para jogar, era para ele ter subido naquele ano em que
em que subiram o menino o Patrick e o Danilo, acabou não subindo por causa daquele episódio com a camisa do Flamengo, né? Que ele, enfim, uma coisa até meio obscura, que a gente até evita falar um pouquinho, mas que teve isso, e para ele foi bom, ele amadureceu. Agora, tem atletas que se perdem nesse meio do caminho, né? Por exemplo, tem caras que eu acho que poderiam ter sido mais bem aproveitados no Palmeiras, mas que saíram para empréstimos, e aí por circunstâncias, por valor da transferência fixada, o que quer que seja, adaptação, o cara não joga no Palmeiras. Eu, por exemplo, sempre gostei do futebol do Papagaio, nosso famoso Rafael Elias. Eu acho que passaram centroavantes muito piores que ele pelo Palmeiras. Eu acho que o Rafael Navarro, por exemplo, não engraxa a chuteira do Papagaio. Eu acho que o Papagaio é muito melhor. E assim como ele, muitos outros jogadores muito melhores passaram e saíram. A grande questão é que nessa questão nessa passagem da base para o profissional tem muita coisa envolvida. Tem a expectativa do empresário do atleta, a expectativa do clube com o atleta, um conhecimento de mercado, né? A gente pega o Giovani, que talvez seja um dos caras mais talentosos que a gente tenha visto recentemente, e que foi vendido, jogando muito pouco no time de cima, né? E aí você vai tentar entender por quê. E por que ele saiu pelo valor que ele saiu? Saiu porque o mercado já não ia mais pagar uma quantia X pelo Giovani. Né? Isso você conversa com analistas de mercado, com outros empresários, enfim. E o mercado ele se mexe sozinho, né? A tal da mão invisível, ele se mexe sozinho. E aí há uma definição meio tácita de quanto um jogador determinado vale, né? Chegou-se a esse valor astronômico para o Endrick, por exemplo, e não chegou-se a esse valor astronômico pelo Giovani, porque ele sofreu contusões, enfim. Então, é uma caixinha de surpresas essa promoção para o time de cima, né, Márcio? E a gente está cansado de ver jogadores que arrebentam na base, que chegam no time de cima e não jogam nada, não conseguem jogar, ou viram jogadores normais, né? É difícil saber. Mas eu entendo quem se frustra com os jogadores não sendo aproveitados, né? E aí já entendo um pouco menos, até entendo, mas discordo totalmente dessa parte da parcela da torcida que queima os jogadores que claramente estão ainda amadurecendo, né? Falta um pouco de paciência muitas vezes, mas assim, falar em falta de paciência para o palmeirense é redundância, né, Márcio? Vocês estão vendo aí uma foto de hoje, né, da reapresentação. Você tem o Vanderlan, que eu acho um belíssimo jogador, Belíssimo jogador. e o John, né? O John que eu não esperava muito dele, não, confesso, mas o jogo contra o Atlético Paranaense, ele jogou como meia por dentro e ele me surpreendeu. O Gustavo Soler fez uma pergunta para o Abel, que eu acho que era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês estão vendo a foto aí, a matéria está no Globoesporte.com, vocês podem acompanhar lá. Vou tirar a foto aqui do ar para a gente ficar inteiro aqui. E o Abel perguntou sobre o Luiz Guilherme, sobre o John, e o Abel falou: olha, eles são jogadores, são meias e tal, mas eu gosto de usar com o pé trocado do lado para eles irem acrescentando aí novas funções e posições na carreira e tal. Para ser titular no Vaga do Veiga tem que comer muito arroz com feijão ainda. Então, gente, é uma coisa. Eu já falei muito sobre isso. Eu fiz um curso na Universidade do Futebol chamado Gestão Técnica do Futebol. Lá em 2015, faz tempo já. Esse curso me ensinou que a base, tem jogador da base que sobe profissional e às vezes ele só vai render quando o músculo dele tiver no tamanho ideal, quando o osso também tiver, a questão fisiológica é muito importante. E não é uma questão, tá? Não é uma questão especificamente do físico, porque cada jogador tem um tipo. Cada Uhum. jogador vai ou amadurecer mais cedo ou amadurecer um pouco mais tarde, porque os seres humanos são diferentes, né? Então, se tiver eu e o Diego num barco à deriva só com água, e se o barco começar a afundar, é óbvio que o Diego vai me jogar na água, porque, né, eu sou mais pesado. Agora, em contrapartida, se o barco não tiver entrando água, eu tenho pelo menos uns 6 milhões de almoços a mais que o Diego. Então, em tese, eu tenho mais coisa para queimar
ao longo do tempo, certo? Então, tudo na vida tem ônus e bônus. E jogador de base, eles não são igual, cara, você entra numa fábrica e sai lá o saco de bala. Não é assim, cara, entendeu? Não é Não é assim. assim. E as É. pessoas querem que o cara na base faça a mesma coisa no profissional. E não é assim, cara. Entendeu? Então, eu estou meio incomodado com essa boa parte desses cornetas que ficam com essa parada aí. Põe a base, tira a base, põe a base, tira a base. O que será que o Abel está conversando com o John e com o nosso querido Vanderlan, hein? Eu gostei muito da. Eu gosto muito também do futebol do Vanderlan, gostei da atuação do John. Acho que o John realmente, se houvesse uma competição entre os atletas da base, né? Acho que hoje ele é o mais pronto ali. Pelo menos é o que vem mostrando mais desenvoltura, né? Parece sofrer menos com. E além do Luiz Guilherme também, que tem menos minutagem, mas o que eu gosto do Luiz Guilherme é que ele sempre acrescenta quando ele entra em campo. Ele não é 6 por meia dúzia, nunca. Ele sempre faz algo acima do jogador no lugar de quem ele entrou, né? Ele sempre entra no lugar de um extremo cansado, o próprio Abel reconhece que não é assim que ele gosta de jogar, que ele é um meia e não um extremo, que ele é o reserva do Veiga, na verdade, né? Ele gostaria de ser o reserva do Veiga. E aí também quero que o Abel tenha muito cuidado com isso, né? De não querer ficar reinventando a roda, porque assim, o menino brilhou numa posição, não dá para chegar no time de cima e tirar isso, sabe assim, às vezes eu fico meio assim com essas questões do Abel. Se ele sabe que o moleque era meia, o moleque fez a carreira inteira como meia e foi brilhante como meia, por que ele vai transformar o cara num extremo? Às vezes eu não entendo, mas eu não entendo mesmo, porque eu não tô vendo, eu não tô sentindo, eu não tô acompanhando, né? Então, de repente, o cara tem mais subsídios. De repente, não, o cara tem mais subsídios, né, do que a gente para fazer uma análise, né? A base a grande questão do jogador da base, e aí eu acho que o Palmeiras fez uma venda maravilhosa do Endrick para o Real Madrid, é que o cara, quando sobe, você não sabe o que ele vai virar. Não tem jeito. Eu me lembro muito da história do Fred Adu, o americano Fred Adu, que uma das últimas passagens dele foi ser emprestado para o Bahia, e ele era tido como o próximo grande fenômeno do futebol mundial. Tudo bem que os americanos dão aquela exagerada em tudo que eles fazem, né? Ele é um norte-americano, né? Ele, se não me engano, ele era descendente de nigerianos, mas ele era norte-americano, enfim. E não virou nada. Não virou absolutamente nada. Com 30 anos ele já era técnico, né? Então, essa transição mata muito jogador, né, Márcio? É isso, claro, normal. Olha, a informação que chega aqui do Pedro Lima é que ele vai jogar no Norwich, na segunda Sim, divisão da Inglaterra, eu acho o certo? empréstimo interessante. Eu acho esse empréstimo Aí mais interessante. a Championship tem muito mais Sim. competitividade, Não, né? tem um nível Do técnico bem que alto, né? isso, Mesmo isso. é um futebol de mais força que a Premier League, né? Em termos de contato físico também, né? Menos requinte técnico, é muito mais o kick and rush ali. Eles ainda jogam muito nisso, né? Na briga pela bola em chute à distância, mas já é um futebol mais evoluído também. Então, o Norwich ficou aí alguns anos na Premier League, né? O time da camisa amarela, né? Que o símbolo é um canário, é um pássaro ali. E eu acho que esse empréstimo faz sentido do que acadêmicos de Tucuruvi, sei lá para onde que é acadêmico, da onde que ele ia. Exatamente. Aquilo Não, ali e para mim eu renovou o achei um contrato, né? absurdo, né? E renovou o Renovou o contrato. contrato até fim de 25, vai renovar e vai ser emprestado. A informação é do nosso palestra. Vamos dar o crédito aqui direitinho, porque o trabalho deles é muito bom. Muito Isso é bom. legal. Isso é legal. Acho que aí caminha para uma evolução dele, né? Mas a gente, mais uma vez, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, sem dúvida. É muito difícil você ver jogadores e às vezes jogadores que são apenas razoáveis na base e acabam se tornando bons jogadores profissionais, né? Os jogadores muito importantes, né? Eu acompanhei, você vê como o Massa fala que só ele é velho, mas eu também sou bem velho. Eu acompanhei quando o Galeano subiu. E o Galeano era a seleção de base. Ele era a seleção de base, todas as seleções de base. Era, esse alemãozinho joga muito, esse alemãozinho joga muito. Ele era até um volante um pouco mais avançado, né? Quando ele surgiu, quase um meia ali. Na época jogava-se com 5, 8 e 10, sendo que só o 5 era volante, né? Porque os laterais não subiam, eles que fechavam ali, né? Então o 8 e o 10, que o Galeano era um 8, era mais um meia de saída, né?
E hoje todos são 8, na verdade, né? No fim das contas, hoje não tem nem 5 nem 10, todo mundo é 8. Mas eu lembro que o Galeano era tido como um jogador muito acima da média, extra classe também, e ele chegou no profissional com essa pecha, com essa característica, e foi se convertendo em um jogador de raçudo, um jogador de disposição e não de técnica, e achou o nicho dele, para mim o Galeano é um jogador muito importante da história, mas não é o primor técnico que ele tinha na base. Então, muitos jogadores também, eles sofrem metamorfoses a partir do momento que eles sobem para o profissional, né? E não dá para saber. Eu só lamento que foi uma geração vencedora, bicampeã da Copinha, não é pouca coisa isso, e poucos jogadores de fato têm jogado. Não sei, será que essa transição está sendo mal feita? Será que o time é tão bom que não tem espaço e os caras têm que ser vendidos? Eu não sei exatamente o que vai acontecer. A gente ainda tem na cabeça o que houve em 2020, né? Quando subiram Danilo, PK, Wesley, Renan, Gabriel Menino, e todos foram protagonistas logo de cara, né? Aquela geração foi um caso muito à parte, porque todos entregaram, né? Mesmo o Wesley, na época que ele subiu, ele jogou muito bem no começo. E depois ele foi decaindo, até com essa questão da metamorfose, né? Que é uma coisa que o Abel sempre fala, citando o Guardiola, que é o grande mentor. O Mourinho é o grande ídolo dele, mas o mentor intelectual é o Guardiola, porque são frases do Guardiola que ele sempre cita, né? E ele fala, uma vez, uma entrevista, né? Como é que vai ser o ano que vem do Phil Foden, que seria o segundo ano dele no City? Ele falou, não sei. Eu não sei, ele tem 20 anos. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem dele. Se ele vai se dedicar, se ele vai treinar, se ele vai evoluir ou se ele vai estagnar, eu não sei. Se ele vai perder vigor físico. Então a base é muito uma loteria, né? Tem jogadores que você acerta de primeira, né? Você vê o Gabriel Jesus, por exemplo, ele foi promovido e assim, muito rápido ele mostrou quem ele era e hoje o Gabriel Mesmo assim, Jesus, ficou um tempão sem fazer gol, né? Lembra? sim, mas Fazia o gol no hoje profissional, lembra? tudo bem que ele foi lá pro City, ele acabou jogando menos, teve uma série de lesões. O Tite ferrou ele na seleção brasileira na Copa que ele foi titular, né? O Tite fez dele aí um jogador que fez que ele tentou transformar ele num jogador como o Rony, uma coisa que ele não é, né? Um cara com esse vigor físico de vai e volta, vai e volta. Ele não é esse jogador, e aí ele queimou o Gabriel Jesus na opinião pública, né? Mas o Gabriel Jesus não se tornou novo Neymar, né? Que parecia que ele ia ser, né? Então, acontece isso. Às vezes o jogador estoura no primeiro ano e depois não consegue bem nos demais, ou o contrário, ele vai muito mal, de repente você vai ver o cara tá brilhando. É difícil. Hoje a base do Palmeiras ela é muito importante, mas todos eles entram no decorrer dos jogos, né? Se você olhar para o time de cima, você só tem o Gabriel Menino vindo da base e já faz tempo que ele subiu, né? Ele subiu em 20, já é a quarta temporada dele no time de cima. E Mas ele aí, sinceramente, eu acho que o Abel nessa e a gestão estão corretos. Sim, Porque sim. não dá para. Vai tirar quem? Seria uma incoerência, assim. E outra, tá melhor? Por exemplo, eu acho que tá melhor. Quem tá melhor? Acho que tinha um espaço na lateral direita. Aí já deu uma complicada, né? Com o Sim. evento lá do Garcia. Tem o Naves na zaga. O Palmeiras renovou o contrato dele. Mas, cara, Luan e Gustavo Gomes. Eu discuto muito o Fabinho, cara. Eu gostava muito do Fabinho na base, mas entra nesse mesmo raciocínio do que é base profissional é profissional. Falando nisso, o Luiz Guilherme está com estiramento na coxa, na parte posterior, e o menino não é uma lesão. Então, rapaz, ruim com o Gabriel Menino meio campo, pior sem ele, hein, com o Richard Rios. Rapaz, olha, O Rios é um cara que ele oscila bastante, né? Ele tem lampejos, né? Dá para ver claramente que ele de fato era um jogador de futsal, né? Porque ele brilha quando o jogo tá feito para drible curto, para para algum tipo de jogada de finta, assim. Tem jogo que ele entra e ele não consegue jogar, né? E tem jogo que ele entra e vai muito bem, se dá um espaço para ele driblar, enfim. Vai muito de jogo para jogo, porque ele também é um jogador jovem, né? Ele também é um cara que tá em evolução ainda, apesar de não ser molequinho, ele também está evoluindo no futebol de campo, né? Vamos ver, dos garotos mesmo, o Fabinho é um cara que também me impressiona, mas eu tenho visto partidas dele e eu acho ele um pouco lento, eu acho que falta intensidade para ele.
Ele é Então, um volantão mais é ali de isso. frente de área, né? Acho que o É. Pedro Lima, por exemplo, estava na frente dele, né? Eu acho que tem características mais interessantes que as do Fabinho, mas Ah, já não como vai ficar jogador, também. sim. Como jogador, sim. Pedro Mas não Lima, que vai. aliás é o nome do meu filho, né? Meu filho chama Pedro, o sobrenome Lima, meu filho chama-se Muito Pedro. bem. A gente ficou pensando, imagina se o próximo craque do Palmeiras for o Pedro Lima, que interessante que ia ser pra Ele gente como vai jogar família no aqui. Parmeira. Vai jogar no Tomara, Parmeira. tomara. Moleque, vai. Canhoto, moleque é canhoto, bom de bola. Sim. E eu serei conselheiro, tá? Boa, Não empresário, mas conselheiro. Vou dar só conselho, isso. tá? E vou ser o nutricionista dele. Não vai dar muito certo. Olha aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se você quiser, mande um gostei demais também, que tem essa opção aqui no YouTube. Bom, para a gente caminhar para o nosso encerramento, no nosso papo aqui, Diegão, ó, eu vou para a Colômbia no domingo, vou chegar em Ó, que Pereira à legal, hein? noite. Que Então a delícia. gente vai ter uma semana bacana de bastante conteúdo lá, e terça-feira nós vamos fazer um MM diferente, tá? Boa. MMW com o Ó. William V vai estar com a gente, Ah, que legal, que entendeu? saudade dele, hein, cara? Puta, que Isso. morro de Então, saudade dele. o Xirek vai estar com a gente na terça-feira que vem. Sabe Deus aonde eu vou estar, como eu vou estar, de que lugar, mas a gente vai dar um jeitinho de fazer o nosso MMW na terça-feira que vem. Meu, Merece, né? Merece um convidado a mais, né? Por causa merece, desse merece. jogo, né? É. E, meu cara, deixa eu perguntar um negócio pra você. Nós vamos precisar muito do Dudu, viu, cara? O que tá acontecendo, hein? Vamos precisar muito Cara, dele, a bicho. questão do Dudu é física, né? Dá pra perceber que é física. Eu tava ouvindo o podcast dos amigos do GE lá, ouvindo o Thiago Ferri, conversando com o Leandro Boca, quem eu não sei quem tava, se a Tainá Fiore também tava, se o Emílio Bota também tava, mas enfim. E o Thiago Ferri, em apuração dele, isso, né? Que a questão do Dudu é física. O Dudu precisa ser poupado fisicamente. Eu acredito que ele não jogue também no final de semana. Eu acho que ele vai ser poupado até a partida contra o Deportivo Pereira mesmo. Ele não está conseguindo entregar a intensidade por muito tempo, né? E o Palmeiras depende muito da intensidade nesse esquema do Abel. E é um declínio físico dele. O Palmeiras está trabalhando em separado com ele essa questão da potência física dele, de uma melhora na condição física dele como um todo. Mas o fato é que o Dudu esse ano ele não está sendo o Dudu que sempre foi, né? Eu acho que ele não vem entregando partidas ruins, assim, tipo, nossa, o Dudu atrapalhou o Palmeiras, mas também, nossa, o Dudu salvou o Palmeiras, não tem acontecido esse ano, né? Isso já é escancarado, né? Que a questão física dele é complicada. Houve um momento em que ele e o Veiga estavam assim meio complicados e o Rony também, mas o Veiga e o Rony já retomaram, né? O Veiga, mais uma vez, é um cara que o Veiga é um cara que mantém muita regularidade, né? Impressionante como dificilmente o futebol dele decai. Quando decai, decai por pouco tempo. Foi essa questão da seleção agora e decai por questões muito explicáveis, né? Normalmente são questões muito explicáveis, né? O futebol do Dudu meio que ele deu uma diminuída e não parece assim, a gente não consegue achar um motivo, né? Eu realmente não sei o que está acontecendo, a apuração que a gente tem é que a parte física dele é que está mais complicada, e o Palmeiras está por isso, ele não vem jogando no Brasileiro para focar na Libertadores, para jogar partidas pontuais, e a gente vê a importância que o Abel dá para ele, né? Porque cara, ele faz o que for preciso para ter o Dudu na Libertadores, que é onde de fato o Palmeiras mais precisa dele. Isso também demonstra como o Palmeiras é uma equipe bem treinada, né, Massa? Porque você pega um cara como o Dudu, esse cara sai do time e o Palmeiras consegue seguir jogando, em que pese fazer algumas partidas muito ruins, como foi contra o Cruzeiro, né, que foi um jogo bem complicado ali, em termos de rendimento para o Palmeiras. O Palmeiras não teve o Dudu, e o Palmeiras conseguiu, enfim, conseguiu jogar, né? Não foi por essa ausência que o Palmeiras jogou pior, eu acredito. Acho que houve uma queda geral como um todo ali. Acho que se o Dudu tivesse em campo, ele ia participar da queda geral, não ia fazer a diferença. Não sei, é o cara que renovou o contrato, né? E talvez isso explique um pouquinho por que da dificuldade da renovação do contrato, né? Eu lembro que na época conversar com algumas fontes do clube, e Dudu e a Leila ficaram numa queda de braço, e informação que eu tenho é que a Leila tinha informações
do departamento ali de saúde e performance que o Dudu tinha um declínio físico meio que previsto. E que um investimento tão alto no jogador já com uma idade um pouco mais avançada poderia significar um risco. E estamos vendo que foi um pouco de risco mesmo, mas você não renova com o Dudu, você abre mão do Dudu, eu jamais abriria também. Cara, o Então acho Dudu tem que. 31 anos, né, meu? Parece que a gente tá falando de um cara de 36, Mas é aquilo que a 37, gente falou, né, Massa? Cada atleta entendeu? tem um Ah, e biotipo, sim, né? mas eu acho que é pontual isso aí. É Acho que não é pontual, um. eu acredito que seja É, pontual. isso, isso. Meu caro, para a gente encerrar de vez aqui, o Campeonato Brasileiro está bem complicado, né? São 13 pontos a vantagem do Botafogo, né? O Palmeiras teria que fazer aí 48 pontos no segundo turno e o aproveitamento do Botafogo teria que despencar para 50%, né? Cara, quase impossível, né? Mas Então, mas dá, mas é difícil, hein? eu acho que. Até porque, ó, Palmeiras vai viajar segunda-feira para Colômbia, Palmeiras vai jogar sábado lá em Cuiabá e tem treino domingo às 10 da manhã, cara. Vai quem tiver condição de jogar, né? No sábado. Esse jogo do Cuiabá aí é certeza É, que vai jogar. Talvez isso explique a conversa. Bom, se que bem que o Vanderlan tá fora, né? tá suspenso. É. Com certeza ele ia jogar esse jogo, porque o É, Abel eu não acho ia que é usar o coisa do Piquerez. jogo que aconteceu a conversa deles, Pode ser, entendeu? pode ser sim. O Gomes zerou, né? Agora, e o amarelo do Gomes foi interessante ele ter levado, né? Diferente do amarelo do Vanderlan, né? E com certeza deve ir um time bem mesclado para Cuiabá, até porque lá é um calor infernal sempre, né? Em qualquer circunstância é muito quente, então o desgaste se intensifica, né? O Vanderlan é um cara que seria titular, tenho quase certeza que ele seria titular e Ah, também acho. perdeu a chance dele aí. Eu não sei o que o Abel vai fazer, se ele vai voltar com o Piquerez. Eu acho que vai voltar com o Piquerez, né? Não tem muito o que inventar, Até não. porque o Piqueires vai ficar muito tempo sem jogar, né? Sim. Ou leva o Ian, né? Já que o Palmeiras está aí na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, leva o Ian e põe para jogar, e já era. Será? Eu acho que não Entendeu? vai. Eu acho que ele vai colocar o Piquerez, infelizmente. Pelo menos para o banco, né? Leva, põe o Ah, não, Piquerez, sei levar lá, eu acho que vai levar. uma Vai levar. hora, 15 minutos do segundo tempo, bota o moleque para jogar. É isso aí. O Piquerez precisa dar uma entrada em ritmo, né? Exatamente. Porque Entendeu? senão ele vai ficar 3 jogos sem jogar, 2 jogos sem jogar, né? É bastante coisa. Como é que tá a sua expectativa aí, Massa? Você vai no avião da Leila para Pereira? Não, Como é que vai ser a sua não. conexão? Não Você não vou vai de não, cara. placar linhas aéreas? Não, essa empresa não existe ainda e a Leila Essa tem que logística aí fazer. não atingiu você beneficamente? Não, cara, porque eu acho que eu tenho que manter minha independência, É né? óbvio, é óbvio. Tô só enchendo o seu saco, Eventualmente, numa emergência, eu posso pagar a minha passagem e ir no avião. lógico. Tudo Eu só bem. queria entender como é que vai ser, porque tem que ir para Cali, né? Para fazer. Não, Você vai direto? não, não. Eu vou para Bogotá e Bogotá. de Bogotá eu vou de ônibus para Pereira. Quanto tempo de São viagem? até Bogotá 6 horas, mais 6 de busão. 6 de busão. Isso. Então eu vou chegar em Pereira umas 6 da tarde, 7 da noite, comecinho da noite, de domingo. Aí para voltar é um pouquinho menos complicado, porque eu vou sair de Pereira de avião, aí é 50 minutos de voo. Aí eu passo o dia em Bogotá, porque a passagem que eu consegui comprar era para a noite. Então valeu a pena pegar um hotel lá de Use, que é R$ 60. Então eu Sim. fico lá em Bogotá durante o dia e à noite eu volto. Chego aqui na sexta-feira de manhã, entendeu? Bogotá é Essa legal. aqui A minha esposa teve é, em Bogotá. Eu conheço só, da Colômbia, eu conheço só Cartagena, que é maravilhoso, um lugar maravilhoso. A Colômbia é um cara, país maravilhoso, é um né? país maravilhoso, É um cara. país que parece muito com o Brasil, assim. Eu senti uma conexão muito forte, principalmente com a Bahia, assim. Tem um clima muito da Bahia, assim. Até as palenqueiras, que são as mulheres típicas de lá, a vestimenta delas é igualzinha das baianas. É muito legal essa Bogotá, conexão, eu né? já tive em Bogotá 2 vezes, uma vez para o jogo da seleção e um jogo que eu não lembro qual foi. Você Mas é gosta de uma lá cidade, também? gosto muito. É uma cidade muito séria, sabe? As pessoas, é uma Sim. capital, né? E ela foi construída a partir das suas bibliotecas. Olha que coisa legal. É,
as bibliotecas maiores estão no centro da cidade. A Uhum. maior está no centro, mas todos os bairros, independentemente das escolas, têm suas bibliotecas de bairro. E você tem um sistema de transporte que em Curitiba, né? Aonde você pode pegar o seu livro de bolso e ler, devolver, fica com ele, enfim, e vai usando até devolver. A gente tem isso aqui no metrô de São Paulo, em algumas capitais, mas lá é muito legal. Você põe o pé para atravessar, o carro para, entendeu? É uma educação, sincera e honestamente, em Bogotá, muito melhor que a nossa para uma grande cidade, entendeu? Eles são muito educados, é um povo muito educado, muito correto nos trocos, nas notas, sabe? Não tem jeitinho, é um negócio muito legal. Eu vivi bons momentos lá em Bogotá por 2 vezes, certo? Muito E bem. espero viver mais um. Agora em Pereira, que é uma cidade que fica a 300 e poucos quilômetros de Bogotá, uma cidade cercada pelos cafezais, né? Vive do café, né? Então chove muito lá, e o Deportivo Pereira tem muita dificuldade para sobreviver, viu? Dificuldade para treinar, campo para treinar, mas a gente vai trazer todos esses detalhes lá. Eu já estou pedi já para conhecer o clube, conhecer o estádio na segunda-feira, e participar da entrevista lá com os jogadores e o técnico do Pereira, e depois voltar tudo para o Palmeiras, que vai chegar na segunda também. Deve fazer um treino na terça, em algum lugar, se não for na academia, no estádio, não sei, mas a gente vai acompanhar todo esse movimento por lá. Certo, meu querido Diego Marada? Voltamos então na terça-feira com o MMW, já que o nosso Xirek, o Homem do Povo, estará conosco em algum momento, tempo e hora, na terça-feira. Tá bom, meu lindo? Obrigado, viu? Obrigado você, Márcio. Meu destaque final aí, um assunto que vocês devem ter falado no Palmeiras no 234 também, mas o Flamengo, pelo amor de Deus, o que eles estão Ei, fazendo meu lá? Deus do céu. Cara, o dia que É inacreditável, né? O dia que o Flamengo resolver ser profissional, profissional mesmo, os outros clubes estão complicados. Mas enquanto isso, nossa, eles tropeçam nas próprias pernas. É impressionante. Eu Impressionante. sempre disse isso, é impressionante a capacidade do Palmeiras de fabricar as próprias crises, mas olha, o Flamengo está conseguindo superar o Palmeiras. Incrível, incrível. Em menos de um mês, dois casos de agressão física. É impensável. Nessas horas eu penso no Palmeiras e fico assim, cara, imagina isso no Palmeiras. Isso não é impensável no Palmeiras. A última coisa que teve mais ou menos assim foi aquela questão com o Roger Guedes, né? Que, olhando em retrospecto, foi um absurdo que foi terem feito aquilo, né? Mas foi a última vez que isso aconteceu, né? E foi em um Mas outro pugilato contexto, né? mesmo, Marcos Assunção e Valdívia, lembra? E nesse dia eu estava na academia de futebol, liguei para o Valdívia, ele estava. Lembra que era um vidro desse filmado com isso filme Lembro, na lembro, academia de ginástica? lembro. Eu estava encostado ali na grade falando, ele falou assim: você tá com uma roupa assim, assim? Eu falei, tô. Ele falou: você tá aqui na minha frente, tô te vendo. E aí ele confirmou para mim a questão do pugilato ali, do soco do Sim, Assunção, né? E é depois isso até aí. falei com a Assunção sobre isso aí, mas, cara, não por acaso aquele time caiu, né? É. Porque assim, o Flamengo não vai cair, mas não vai ser Não, campeão de nada, porque, cara, não, assim, não dá para não cravar que não vai dá. ser campeão de nada, mas É, o clima não é um clima de time campeão, né? é isso. É um absurdo. Ó, eu vou fechar o nosso papo com um texto que eu pincei das redes sociais e vou ler aqui do Léo Altafini, que mandou no grupo de apoiadores, conversando entre eles. Eu nem me meto mais, porque eu virei passageiro no grupo de WhatsApp. Eu só chego lá, falo alô, ninguém me responde, eu vou embora. Então, é o seguinte, ó, eles são tão amigos, são tão interagem tanto que eu virei ali um amigo. Só entra, oi pessoal, como vai? Tudo bem? Aí os caras, oi, tudo bem e tal. Já vou embora, porque, ó, não quero atrapalhar. Mas o texto é o seguinte: a torcida do Palmeiras é mais ou menos assim. Veja se você que está vendo o vídeo se identifica. Surge um bom jogador na base. Tem que subir o moleque. Põe o moleque, põe para jogar. Aí o Palmeiras vai lá, sobe o moleque. São 9. Um é titular, é o menino. Aí coloca no banco. Aí você que está vendo a gente, não sei se é você, mas presta atenção. Aí você vai lá e fala: põe o moleque para jogar! Põe o moleque para jogar! Certo? Grita, põe o moleque para jogar. Aí põe para jogar, o menino oscila, aí você grita assim:
Muito cruz, não tá pronto. Não tá. Que pro banco, põe no banco, põe no banco. Aí coloca o moleque no banco, beleza? Aí vem o outro amiguinho, palmeirense, palmeirista, e fala assim: se é para deixar no banco, é melhor emprestar. Beleza. Aí empresta o moleque. Aí o cara fala assim: se é para emprestar para esse timeco, melhor vender. Aí eu concordo. Para a segunda divisão de Portugal não pode. Mas tudo bem, presta lá, para um time, para outro, beleza. Aí vende o moleque. Aí você grita assim: porra! Por que vendeu? Tinha que aproveitar no time principal. Olha, quem está desse lado vê, ouve e lê isso diariamente. Diego Iwata Lima Omarada, de Maradona. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Outro, Massa, mais uma vez, prazer estar aqui e até o nosso MMW. Não Terça-feira, confundir com MMA. exatamente. MMA é outra coisa. Não, MMA é lá no Flamengo. É lá no UFC Flamengo. Mengão. É isso Valeu. aí. Abraço. Paz. Paz. Tchau.